Olá, alunos da disciplina de Fundamento Biológico 2, espero que todos vocês estejam bem. Nesta videoaula de número 5, nós iremos abordar os anti-inflamatórios esteroidais, também chamados de corticosteroides. Os objetivos da aula de hoje é tratar da anatomia, biossíntese e regulação da secreção dos corticosteroides. As referências que vocês deverão utilizar são os livros dos autores Lenita Vamacher e Penildon Silva. Os anti-inflamatórios esteroidais, eles são fármacos semelhantes aos glicocorticoides que são produzidos de maneira endógena na glândula suprarrenal. A glândula suprarrenal, ela está localizada no polo superior dos rins. As glândulas suprarrenais, elas possuem duas camadas bem distintas, a medula e o córtex da adrenal. O córtex da adrenal possui três camadas distintas, glomerulosa, fasciculada e reticulada. Na região glomerulosa, ocorre a produção de mineralocorticoides pelo organismo, como, por exemplo, o aldosterona. O aldosterona é o hormônio que vai controlar os níveis de sódio e potássio no nosso organismo. Os glicocorticoides, tais como a cortisona, o cortisol, a corticosterona, são produzidos na região fasciculada do córtex da adrenal. Os mineralocorticoides e os glicocorticoides formam uma classe de hormônios denominados corticosteroides ou corticoides. Os hormônios adrenocorticais possuem efeitos distintos no nosso organismo. A porção externa da suprarrenal produz os mineralocorticoides, como, por exemplo, o aldosterona, que atua no equilíbrio hidroeletrolítico, na retenção de sódio e eliminação de potássio. Os hormônios glicocorticoides, como, por exemplo, hidrocortisona e corticosterona, têm ação no metabolismo de carboidratos, proteínas e lipídios, e eles desempenham um importante papel na resposta ao estresse. E os hormônios sexuais, andrógenos e estrógenos, eles são secretados em pouca quantidade na região reticulada do córtex da adrenal. Todos esses hormônios, aldosterona, cortisol, testosterona, são produzidos por células da glândula suprarrenal em níveis e quantidades diferentes a partir do colesterol. A produção desses hormônios, ela é estimulada pelo hormônio adrenocorticotrófico, produzido pela hipófise. A via de biossíntese desses hormônios, aldosterona, cortisol, testosterona, estradiol, está interrelacionada, como vocês podem observar aqui. Todos estes hormônios, eles têm origem a partir do colesterol e suas biossínteses são estimuladas pelo ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico. A regulação da secreção dos corticosteroides ocorre através do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal. O hipotálamo libera o CRH, hormônio liberador de corticotrofina. O CRH estimula a hipófise a liberar o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico. O ACTH estimula a adrenal a liberar as catecolaminas
e os glicocorticoides, cortisona, cortisol e corticosterona. Níveis elevados de glicocorticoides no organismo atuam por feedback negativo, ou seja, eles inibem a produção hipotalâmica do hormônio CRH e ACTH. Portanto, níveis elevados de glicocorticoides no organismo inibem o eixo hipotálamo-hipófise adrenal. O ACTH, devido à sua capacidade de promover a liberação de cortisol, também pode ser usado como anti-inflamatório. Os glicocorticoides endógenos sofrem alterações na sua produção diária. São as flutuações do ritmo circadiano. Os níveis mais elevados ocorrem nas primeiras horas da manhã e diminuem no decorrer do dia. O ritmo circadiano é controlado pela liberação de ACTH pela hipófise, a qual é maior após as 23 horas. A produção diária basal de cortisol é de 10 mg, podendo aumentar em até 10 vezes em situações de estresse físico e emocional. Quando o ACTH aumenta no organismo, os níveis de cortisol também aumentam. Neste gráfico, nós podemos ver em vermelho o ACTH e em amarelo o cortisol. O cortisol, ele acompanha a secreção do ACTH. Os menores níveis de cortisol são encontrados de madrugada e os maiores níveis pela manhã, como vocês podem observar aqui. Por esta razão, para que não ocorra inibição do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, a administração de corticoides exógenos deverá ser feita pela manhã, pois, nesse período, os níveis de cortisol encontram-se aumentados e o eixo hipotálamo adenohipófise adrenal já está inibido pelo cortisol endógeno. O excesso de corticoide exógeno não irá interferir na inibição do eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Quando os corticoides forem empregados como medicação pré-operatória, as intervenções cirúrgicas devem ser agendadas preferencialmente no período da manhã, permitindo a somação dos efeitos anti-inflamatórios do cortisol exógeno administrada com os do cortisol endógeno, além de proporcionar menor interferência no eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Bem, nós finalizamos essa videoaula vendo então a anatomia, a biossíntese e a regulação da secreção dos corticosteroides. Na nossa próxima videoaula, nós estudaremos o mecanismo de ação, as vantagens dos corticosteroides em relação aos anti-inflamatórios não esteroidais e os efeitos colaterais dos anti-inflamatórios esteroidais. Muito obrigada pela sua companhia.